lá. Vamos analisar juntos o que rolou nos mercados e na política hoje, dia 2 de julho de 2025. A gente tem aqui várias notícias, análises sobre Brasil e Estados Unidos, e a ideia é entender o que esses eventos significam, né? E para onde as coisas podem ir. Começando aqui pelo Brasil, foi um dia meio ambíguo. O Ibovespa fechou com uma queda, 0,36%, ficou ali nos 138 mil pontos. Mas o interessante é que Vale e Petrobras, que são pesos pesados, ajudaram a segurar, sabe? Senão a queda poderia ter sido maior. Só que, ao mesmo tempo, olha só, o dólar comercial caiu bem, 0,74%, foi para R$ 5,42. É o menor valor, desde agosto do ano passado. E para complicar um pouco o cenário, os juros futuros subiram em toda a curva. Isso aí sinaliza que o mercado está esperando juros mais altos por mais tempo. Como é que a gente junta essas peças, que parecem ir para lados diferentes? Olha, essa é a beleza, ou a complicação, né, da interação entre economia e política agindo ao mesmo tempo. Essa queda mais contida do Ibovespa, ela reflete muito a tensão que aumentou, né, entre executivo, legislativo e agora o judiciário entrando na história. O gatilho foi aquela questão do IOF, o imposto, que acabou indo parar na justiça. Virou um cabo de guerra mesmo. O ministro Haddad, ele tenta colocar como uma questão mais jurídica, constitucional, sabe? Para tirar um pouco o peso político do momento. Mas, por outro lado, o presidente Lula mostrou claramente a irritação com a Câmara. Falou que o acordo foi descumprido e até soltou aquela frase, né? Cada macaco no seu galho para reforçar a separação dos poderes. O ministro Lewandowski, lá da Justiça, tentou assim acalmar os ânimos, dizendo que turbulência faz parte da democracia e tal. Mas essa briga toda, claro, o mercado percebe, gera ruído. E essa tensão toda parece que abre uma janela, né? Para outras discussões ganharem força. Eu vi que o deputado Pedro Paulo já está falando em acelerar a reforma administrativa, citou umas ideias que uma parte do mercado até gosta, tipo desvincular gastos sociais do salário mínimo, limitar a despesa com saúde e educação dentro das regras do arcabouço fiscal. Enquanto isso, a Fazenda, com o secretário Durigan, está correndo atrás de arrecadação. A projeção deles é conseguir uns 20 bilhões a mais em 2026, cortando benefícios fiscais. Exatamente. É esse o cenário. Enquanto a política gera esse ruído todo, a economia real manda sinais. Mistos também. A produção industrial de maio, por exemplo, caiu um pouquinho. Já era esperado, na verdade. Mas o dado curioso é que, se a gente compara com maio do ano passado, teve um crescimento de 3,3%. E a média móvel trimestral também está apontando para cima, mesmo que de leve. Isso sugere que a indústria tem sim alguma resiliência, apesar desse cenário mais conturbado. Interessante essa resiliência interna. Bom, e enquanto o Brasil está nessa dinâmica local, como é que foi lá nos Estados Unidos? O clima lá pareceu um pouco diferente, né? Lá em Nova York, o fechamento foi misto. O S&P 500, por exemplo, bateu um novo recorde. Isso foi muito puxado pelo anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e Vietnã. O presidente Trump comemorou bastante, prometeu tarifa zero para produto americano lá, enquanto o produto vietnamita poderia ter tarifa de até 40% aqui nos Estados Unidos. Só que esse otimismo do acordo comercial, ele foi meio que freado por um balde de água fria que veio do mercado de trabalho. Os dados de emprego no setor privado de junho vieram bem abaixo do que se esperava. Teve uma queda inesperada no número de vagas. E isso, claro, acendeu um sinal de alerta sobre a força da economia americana. Opa, espera aí. Então o mercado bate recorde com notícia de acordo, mas ao mesmo tempo recebe um dado preocupante de emprego. Como o mercado lê isso? Eu li um comentário, acho que foi de um estrategista da Bayard, o Ross Mayfield. Ele comentou justamente sobre isso, né? Que o mercado de trabalho lá já vem enfraquecendo há uns meses. Precisamente. O Mayfield da Bayard, ele tocou num ponto-chave. Ele disse que talvez precise de um dado bem negativo mesmo, tipo o do relatório oficial de emprego, o payroll, para fazer o Federal Reserve, o Banco Central americano, tirar um pouco o foco da inflação e olhar mais para o emprego. E esse payroll, que é super importante para o Fed, vai sair amanhã, quinta-feira. Eles adiantaram por causa do feriado de 4 de julho, que cai na sexta. Então, todo mundo de olho nisso amanhã.
Globalmente, o dólar perdeu um pouco de força hoje contra outras moedas, e na Europa a maioria das bolsas subiu, mas Londres caiu. Lá eles também estão com a crise política deles, né? Entendi. Então, resumindo a ópera, aqui no Brasil a gente tem essa tensão política interna pesando, mas com alguns sinais de força na economia e o dólar dando uma aliviada. Lá nos Estados Unidos, um otimismo com o comércio e recordes na bolsa, mas convivendo com dados de emprego que começam a preocupar. O payroll de manhã, então, parece que vai ser o grande teste da semana. Exato. E o ponto final para a gente pensar é, com essas narrativas tão diferentes disputando espaço, sabe? O otimismo dos acordos versus os dados frios de desaceleração do emprego, mais o ruído político local aqui. Como é que os mercados vão de fato colocar um preço em tudo isso? Nesses riscos e nessas oportunidades. A resposta talvez não esteja só nos números que vão sair, mas em qual dessas histórias o mercado vai escolher acreditar nas próximas semanas. É ficar de olho.